Gente, hoje eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Eu não voto. Pelo menos desde 2002, que foi quando eu tive a primeira vez, a primeira oportunidade, oficialmente, legalmente, de exercer a cidadania, esse tipo de cidadania no Brasil, de participar da chamada festa da democracia, como dizem, né? Eu lembro que na ocasião, em 2002, que foi inclusive a primeira eleição do Lula, eu votei no Zé Maria do PSTU. Não porque eu era tão bobo assim de achar que o Zé Maria fosse vencer as eleições, eu tinha alguma chance, né, sequer de ir para o segundo turno. Eu sabia que ele não venceria. Foi um voto de protesto, né, pelo discurso radicalizado que ele apresentava na campanha eleitoral. E aí, desde 2002, eu tenho continuamente anulado meus votos, votado em branco. E muitas das vezes, na verdade, eu nem estava morando na cidade ou no estado onde estava localizada a minha zona eleitoral. Então eu ia lá no máximo para poder fazer a justificativa, né? Que foi o que aconteceu também em 2018. Eu estava morando no Amapá e votava em Uberlândia. Devido aí às condições da distância, das passagens aéreas caras, eu acabei nem sequer indo em Uberlândia para votar. Enfim, acabei fazendo a minha justificativa lá em Macapá mesmo, né? E eu não voto porque eu não acredito que o sistema político brasileiro, a forma como ele está estruturado, representa os reais interesses da maioria da população brasileira, que é a classe trabalhadora. Eu acredito que o jogo, a forma como ele é montado, desfavorece e muito os trabalhadores, a classe trabalhadora em geral. A distribuição do poder, também a forma como é estruturada as campanhas eleitorais, né? Se o cara que não tem dinheiro, não tem apoiadores muito ricos, ele praticamente não consegue fazer uma campanha eleitoral da forma como é feita aqui no Brasil, né? Que é sempre um espetáculo. Então, por esses e outros motivos, assim, a minha crítica à ideia de representação, com o passar do tempo, eu acabo sempre aí não votando, enfim, anulando o meu voto. Em 2018, se eu pudesse ter tido a oportunidade de votar, provavelmente eu teria votado, né? Porque ali eu sabia que o que estava em jogo era algo mais grave até, estava para além das minhas críticas ao modelo, ao sistema representativo, né? O projeto que se anunciava se mostrava extremamente danoso justamente para a classe trabalhadora, para a maioria da população, para as pessoas pobres, para as pessoas humildes, para as pessoas vulneráveis, para as minorias em relação ao poder, né? Maioria numérica, mas minoria em relação ao poder. Então eu percebia isso, não só eu, né? Várias pessoas. Então assim, nós avisamos que seria um desastre este governo, e foi um desastre, até pior do que imaginávamos, né? Porque assim, tivemos que enfrentar uma pandemia. Então é por vários motivos, né, que a gente viu que esse governo foi desastroso, e esse talvez seja o principal deles, a gestão do governo durante a pandemia, apostando em discurso negacionista, apostando em medidas nada eficazes, em imunidade de rebanho, colocando várias pessoas em risco, né, de falecer, e foi o que aconteceu. Quase 700 mil pessoas morreram no Brasil. Se a gente for pegar a proporção da população brasileira em relação ao resto do mundo, a gente está em torno de 2%. Mas 11% dos mortos na pandemia aconteceram só aqui nesse país. Então essa distorção não me parece algo assim por acaso, né? Me parece que foi algo realmente ali que tem diretamente a ver com as ações, com as execuções feitas pelo governo federal, né? A falta de uma coordenação, e quando houve essa coordenação era para apostar justamente nessas medidas nada eficazes, em remédios sem comprovação científica para curar, para fazer o tratamento, enfim, da Covid, né, 19. Então foi colocado um ministro da saúde, que era um general que não entendia nada de saúde, o cara era da área da logística, né, só para vocês terem ideia do absurdo. E mesmo assim, eu custo a entender como ainda parte significativa da população brasileira quer a continuidade desse governo. Claro, a gente entende alguns dos mecanismos utilizados para radicalizar as pessoas ou para extremizar as pessoas.
enfim, desviando o foco dos reais problemas, né? Colocando espantalhos, colocando fantasmas. Então a gente entende isso, mas mesmo assim, né? Por exemplo, alguns médicos votando, querendo a continuidade desse governo, isso não dá para entender, né, gente? Além do que, além desses graves problemas que eu acho que já seriam suficientes para a população não querer a continuidade, a gente ainda teve também outras medidas aí desastrosas, como por exemplo na própria economia. Então se mobilizou um discurso de que a gente não deveria adotar as medidas sanitárias para priorizar a economia, no final das contas não priorizou nenhuma coisa nem outra, né? Atrasou a compra das vacinas, essas vacinas poderiam ter resolvido, poderiam mitigado a situação, muitas vidas poderiam ter sido salvas, e enquanto isso não aconteceu. E a gente está vivendo um cenário de crise econômica, podemos dizer assim, encarecimento do custo de vida. Então, assim, milhões de pessoas no Brasil, né, estimativas dão conta de 30 milhões de pessoas que estão vivendo numa completa insegurança alimentar, assim, passando fome mesmo. Hoje mesmo eu fui comprar uma carne de segunda no supermercado, estava R$ 37,90, um a 100 por R$ 37,90. É só pegar quanto que custava o quilo de carne antes, né, do início desse governo, né? Por mais que o governo Temer também fosse desastroso, mas em comparação a gente vê que está muito pior, né? Então também essa questão econômica. Para além disso, também a gente teve práticas, enfim, discursos e medidas muito ruins, muito desastrosas para a área da ciência e da educação, né? Eu sou professor, então eu também tenho que pensar por esse lado, investimento nas escolas, nas universidades, né, nos institutos federais, por exemplo. E a gente que trabalha diretamente com isso, nós professores, temos percebido que começa a se faltar a determinados materiais, né, por justamente bloqueio, por corte de recursos, por desvio de recursos, né, o teto dos gastos que não foi revogado, esse que vem desde o governo Temer, né. Então isso para mim mostra que esse governo não liga para a educação, então, portanto, não liga também para o futuro do país, porque sem investir em educação, sem investir em ciência e tecnologia, que futuro a gente vai ter? Não vai ter futuro nenhum, né? Um futuro que, na verdade, é um passado, uma repetição dos erros, né? E para além desses problemas, tem um último que parece também central, também muito importante. Para mim, o governo Bolsonaro é uma farsa. O Bolsonaro, ele se apresenta como o candidato que vai lutar contra o sistema, um antissistema. Então ele consegue captar o sentimento de insatisfação de boa parte da população. Eu tenho esse sentimento de insatisfação também com o sistema político, né, com a não representação realmente das pessoas, com a corrupção, né? Tudo bem, ele se apresenta dessa forma, ele consegue captar, né, esse sentimento das pessoas, só que isso é farsesco, gente, ele é uma farsa. Então assim, não vai ser ele que vai resolver esse problema. A gente viu que ele acabou se aliando com as piores partes, os piores mecanismos, os piores sujeitos, os piores indivíduos e políticos que estão nessa máquina podre. Ele abraçou-se ao Centrão, abraçou-se a essa banda podre que na verdade não quer nenhum tipo de mudança. Eles querem apenas a continuidade e o reforço dessas estruturas contra as quais aparentemente eles estariam lutando, né? Quer dizer, pelo menos o Bolsonaro se coloca dessa forma, como se ele estivesse lutando, quando na verdade esses caras são aí grandes aliados do presidente, né? Então assim, é uma farsa, ele não é antissistema. Pelo contrário, esse discurso do antissistema ajuda a desviar o foco dos reais problemas a serem enfrentados. Então ele está aliado com essa galera. Imagina um cara que ficou 30 anos dentro aí dessa política do Centrão, do baixo clero, que foi parlamentar, e as pessoas ainda conseguem comprar esse discurso de que o cara é antissistema, né? Por esses e outros motivos, dessa vez eu não tenho como anular o meu voto. No primeiro turno eu votei no Léo Péricles, mas agora vou votar no Lula. Não tem jeito, vou apertar 13 lá pela primeira vez
e tranquilo do que estarei fazendo. Nunca foi tão fácil, aliás, nunca foi tão simples decidir. Essa escolha não é uma escolha nada difícil, remontando lá aquele editorial do Estadão. Então, nessas eleições, no segundo turno, a gente vota contra Bolsonaro. Poderia ser qualquer outro contra o Bolsonaro, a gente votaria nessa pessoa. Poderia ser o Alckmin, poderia ser o Dória. Já que é o Lula, sem problema nenhum, vamos lá. E aí, em janeiro do ano que vem, a gente vai para a oposição, fazendo críticas à oposição ao futuro governo Lula. Beleza, gente? Então, valeu e até mais.